Aula 2, Processos de eletrização. Nesta aula, nós vamos ver os 3 tipos de processos de eletrização dentro da eletrostática. O primeiro deles é o atrito. Vamos imaginar 2 corpos neutros, uma lã, um pedaço de lã e um bastão de vidro. Lembrando que corpos neutros são o quê? São aqueles corpos que têm a mesma quantidade de prótons e elétrons no corpo. Eu tenho um equilíbrio de cargas elétricas dentro do corpo, né? Observe que quando eu atrito o bastão na lã, esfrega-se o bastão na lã, as cargas elétricas negativas, elas são transferidas para o bastão. No final deste processo, anteriormente ambos estavam neutros, com as cargas equilibradas, mas com essa transferência dos elétrons da lã para o bastão de vidro, quebra-se esse equilíbrio e gera um desequilíbrio, no qual quem perdeu os elétrons, que no caso é a lã, vai ficar com uma carga maior positiva. Eu vou ter mais prótons do que elétrons, porque ela perdeu os elétrons. Então, ela vai ficar eletrizada positivamente. E o bastão de vidro que ganhou esses elétrons vai ficar eletrizado negativamente. Outro processo de eletrização é a eletrização por contato, no qual tem-se um corpo neutro e um corpo eletrizado. Perceba a diferença. Na eletrização por atrito, eu tenho 2 corpos neutros que, ao serem atritados um ao outro, ambos ficarão eletrizados. Na eletrização por contato, eu tenho um corpo neutro, mas eu preciso de um corpo já eletrizado para encostar nesse corpo neutro e provocar o desequilíbrio das cargas elétricas nesse corpo neutro e também eletrizá-lo. No caso de um corpo eletrizado positivamente, o que ocorre? Ao encostar os 2 corpos, como esse corpo está muito positivo, as cargas elétricas negativas do meu nêutron, do meu corpo neutro, vai ser atraída pelo corpo eletrizado positivamente. Então, no final, os 2 corpos vão estar eletrizados positivamente, porque esse corpo estava muito positivo, mesmo recebendo esse elétron do corpo neutro, ele vai continuar positivo, e o corpo que estava neutro, ele perdeu o elétron. Então, ele vai ficar positivo, porque ele vai ter mais, agora ele vai ter mais prótons do que elétrons. Aí, se o corpo estiver eletrizado negativamente e um outro corpo neutro, o que acontece? Quando esse corpo neutro encostar no corpo eletrizado negativamente, como esse corpo ele tem muitos elétrons, os prótons do neutro, do corpo neutro, vai atrair os elétrons do corpo eletrizado negativamente. Então, ambos os corpos vão ficar eletrizados negativamente. Observe, então, que no atrito haviam 2 corpos neutros e no final da eletrização, um vai ficar com uma carga e o outro vai ficar com outra. Um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Já no contato, no final da eletrização, ambos vão ficar eletrizados com a mesma carga. Ou os 2 vão ficar positivos, ou os 2 vão ficar negativos. E o outro tipo de processo de eletrização é a eletrização por indução, na qual eu tenho um corpo neutro e esse corpo ele está isolado. Ao aproximar um corpo eletrizado, nesse caso, um corpo eletrizado positivamente, observe o que acontece com as cargas. Antes, as cargas estavam desorganizadas, normal, dentro do corpo, e ao chegar esse corpo aqui, eletrizado positivamente, tem muitos prótons, ele está positivo, então as cargas elétricas negativas vão ser atraídas para a superfície aqui próxima aonde se aproximou esse corpo eletrizado. Então, observem que no processo de indução, não tem contato, não tem transferência de elétrons.
No caso, é só uma reorganização das cargas elétricas dentro do próprio corpo. Se esse corpo aqui ele for retirado, as cargas voltam a ficar do mesmo jeito. O corpo ele continua neutro, só que com as cargas organizadas dentro dele. Então, a gente pode falar aqui agora sobre o princípio da conservação da carga elétrica, que é o quê? Você saber que não há criação de cargas em todos os 3 processos que eu apresentei aqui para vocês. Eu não falei em nenhum momento sobre criação de carga. Ocorreu um atrito e criou-se um elétron, criou-se um átomo. Não há criação de cargas, apenas a transferência de elétrons. Assim, a carga total ela não se altera nos sistemas isolados. Se eu tinha no total aqui, nesse primeiro caso, eu tinha 4 prótons e 4 elétrons aqui quando ele estava neutro, e 2 prótons aqui, 2 elétrons, no final, esse elétron vai ser transferido para cá, mas não vai ter criação. Se eu tinha no total aqui 6 elétrons e 6 prótons, divididos entre os 2 corpos, no final da eletrização, vai continuar sendo 6 elétrons e 6 prótons. Não vai ter criação de cargas. Eles só vão ser transferidos de um corpo para o outro. Mas vai continuar tendo a mesma quantidade de carga elétrica dentro desse sistema estudado. Se você gostou do vídeo, dá um joinha e se inscreva no canal.